Nossa jornada além da morte é um mistério que intriga a humanidade há séculos. Diante dessa incerteza, buscamos respostas sobre o que nos aguarda além deste mundo terreno. Através da fé, da reflexão e da esperança, exploramos os caminhos da eternidade em busca de compreensão e consolo para o desconhecido. Após a morte, ocorre uma transição da vida terrena para a vida eterna, como afirmado em Hebreus 9:27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Cada indivíduo enfrentará o julgamento final diante de Deus, conforme retratado em Apocalipse 20:12, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Após o julgamento, as almas serão destinadas a uma existência eterna no céu com Deus ou no inferno separado dele, como Jesus descreve em Mateus 25:46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqueles que são considerados justos desfrutarão do descanso e da bem-aventurança nos braços do Senhor, como prometido em Apocalipse 14:13, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Aqueles que rejeitaram a Deus enfrentarão o sofrimento e a condenação eterna no inferno, como Jesus alerta em Mateus 25:41, então, dirá também, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para os crentes, a vida após a morte é uma eternidade na presença gloriosa de Deus, como João descreve em Apocalipse 21:3, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Após a morte, os crentes serão reunidos com seus entes queridos que também depositaram sua fé em Cristo. Como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:17, depois, nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No céu, os salvos desfrutarão da comunhão perfeita com Deus e uns com os outros, participando de uma celebração eterna, como Apocalipse 7:15 descreve, e por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Por outro lado, no inferno, os ímpios experimentarão a ausência da presença de Deus e serão atormentados eternamente, como Jesus descreve em Mateus 8:12, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Os condenados no inferno estarão plenamente conscientes de sua perdição eterna e da separação de Deus, conforme Jesus ilustra em Lucas 16:23 e 24, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E clamou e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diante da realidade da vida após a morte, surge uma esperança para os crentes e um chamado ao arrependimento para os que ainda não creem. Como 2 Pedro 3:9 nos lembra, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No final dos tempos, haverá uma redenção completa da criação, quando Deus restaurará todas as coisas conforme sua vontade perfeita, como Apocalipse 21:5 nos revela, viu que estava assentado sobre o trono e disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Para os redimidos, a glória da Nova Jerusalém será a morada eterna, onde Deus habitará com seu povo e não haverá mais dor nem morte, conforme Apocalipse 21:2 e 4 nos assegura, vi eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Na eternidade, os salvos participarão de uma adoração contínua diante do trono de Deus, como Apocalipse 7:9-10 descreve. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Diante da realidade da vida após a morte, somos chamados a nos preparar para esse destino eterno. Como Jesus nos exorta em Mateus 24:44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A promessa da volta de Cristo é uma esperança viva para os crentes, como Hebreus 9:28 declara, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Diante da iminência da vida após a morte e da volta de Cristo, somos chamados à santidade e vigilância, como 1 Pedro 1:15 e 16 nos lembra, demais, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A fé e a perseverança são essenciais enquanto aguardamos a vida após a morte e a volta de Cristo, conforme Hebreus 10:36-39 nos encoraja, e porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que têm fé para a conservação da alma. Devemos nos preparar diligentemente para o encontro com Deus na vida após a morte, como Tiago 4:8 nos instrui, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Por fim, nossa esperança está na promessa da vida eterna com Deus, como Tito 1:2 nos assegura, vem esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A jornada da vida terrena para a vida após a morte é uma jornada de fé, esperança e preparação. Que possamos viver cada dia em busca da vontade de Deus, confiantes em sua promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. Diante da incerteza do tempo que nos é dado nesta vida, é urgente tomar uma decisão sobre nosso destino eterno. Como 2 Coríntios 6:2 nos adverte, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus nos convida ao arrependimento e à busca de sua face enquanto há tempo, conforme Salmo 27:8 nos lembra, e quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. A certidão de óbito marca o fim da vida terrena, mas não determina nosso destino eterno. O que importa é a decisão que tomamos em relação a Cristo, como João 3,36 nos revela, e quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A preparação para a vida após a morte é uma jornada espiritual que requer entrega total a Deus e fé em seu plano de salvação, como Romanos 10:9 nos ensina, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nossa esperança está na promessa da vida eterna em Cristo Jesus, como João 11:25 e 26 nos conforta, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Creis isto? A vida após a morte é uma realidade inegável, como Hebreus 9:27 nos lembra, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Cada indivíduo enfrentará a escolha entre o céu e o inferno, conforme Apocalipse 20:15 nos adverte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A decisão de aceitar a salvação em Cristo deve ser tomada hoje, pois não sabemos quando será nosso último dia na terra, como Tiago 4:14 nos recorda, pois que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Deus nos chama ao arrependimento e à reconciliação com Ele enquanto há tempo, como 2 Pedro 3:9 nos revela, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Deus nos convida a receber o dom da vida eterna em Cristo Jesus, como João 3,16 nos assegura, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto enfrentamos a realidade da vida após a morte, é crucial nos prepararmos para esse destino inevitável. Não podemos adiar indefinidamente a decisão de buscar a Deus e viver em conformidade com seus princípios. A perspectiva da vida após a morte nos convida a uma profunda reflexão sobre como vivemos nossas vidas aqui na Terra. Devemos considerar nossas escolhas, prioridades e relacionamentos à luz da eternidade. A morte é uma certeza para todos nós, independentemente de nossa idade, status social ou riqueza. É uma jornada que cada um de nós eventualmente enfrentará, e devemos estar preparados para esse momento inevitável. A eternidade é um mistério que ultrapassa nossa compreensão humana. Enquanto enfrentamos essa realidade desconhecida, somos desafiados a confiar na sabedoria e na providência de Deus. Apesar da incerteza e do desconhecido, nossa esperança está na promessa da vida eterna em Cristo. É essa esperança que nos sustenta e nos dá coragem enquanto enfrentamos a realidade da vida após a morte. Nossa fé desempenha um papel crucial na preparação para a vida após a morte. É através da fé que nos conectamos com Deus e confiamos em Suas promessas para o nosso futuro eterno. Diante da incerteza sobre o que nos aguarda após a morte, muitos buscam desesperadamente a verdade. Eles exploram diferentes crenças, filosofias e religiões em busca de respostas para as perguntas mais profundas da existência. A contemplação sobre a vida após a morte nos leva a examinar nossas próprias vidas e a considerar o que realmente valorizamos e priorizamos. Essa reflexão pode nos levar a repensar nossas escolhas e a buscar um propósito mais profundo para nossa existência. Independentemente de nossas crenças individuais sobre a vida após a morte, é importante nos prepararmos para esse inevitável destino. Isso inclui cuidar de nossos relacionamentos, viver com integridade e buscar uma vida de significado e propósito. Muitos se voltam para a espiritualidade e a religião em busca de significado e propósito em meio à incerteza da vida após a morte. Eles encontram conforto e esperança nas promessas de uma vida além desta existência terrena. Para os crentes, a vida após a morte é vista como uma promessa de eternidade com Deus. Eles encontram conforto na certeza de que suas vidas têm um propósito eterno e que seu destino final está nas mãos de um Deus amoroso e misericordioso. Aceitar a realidade da vida após a morte pode ser um desafio para muitos. Alguns lutam com o medo do desconhecido, enquanto outros enfrentam dúvidas e incertezas sobre o que os espera além desta vida. Mesmo diante das incertezas e desafios, a esperança na vida após a morte continua a ser uma fonte de conforto e inspiração para muitos. Essa esperança oferece uma luz no fim do túnel e uma promessa de um destino final que transcende esta vida terrena. Embora não possamos compreender completamente o que nos aguarda além da morte, somos chamados a confiar na bondade e no amor de Deus. Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar através das incertezas da vida após a morte. Enquanto nos preparamos para a vida após a morte, somos desafiados a viver com um senso de urgência e propósito. Devemos buscar viver de forma significativa e amorosa, sabendo que cada momento pode nos aproximar mais da eternidade. Para os crentes, a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova e eterna jornada com Deus. Eles encontram consolo na promessa de que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Conforme nos preparamos para a vida após a morte, podemos confiar nas palavras de Deus, como está escrito em Isaías 41:10, e não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Independentemente de nossas crenças individuais, todos somos chamados a nos preparar para a vida após a morte. Devemos viver com sabedoria, bondade e integridade, sabendo que nossa jornada terrena moldará nosso destino eterno. Enquanto enfrentamos a realidade da vida após a morte, somos desafiados a viver com sabedoria, esperança e propósito. Embora o desconhecido possa nos intimidar, podemos confiar na promessa de Deus de que Ele está conosco em cada passo do caminho. Que possamos abraçar cada dia com gratidão, viver com integridade e buscar uma vida que reflita a luz da eternidade. Que a esperança na vida após a morte nos inspire a viver de forma significativa e amorosa, sabendo que nossa jornada terrena é apenas o começo de uma eternidade ao lado de nosso Criador.
Que possamos encontrar consolo na certeza de que a morte não tem a última palavra, pois somos amados e cuidados por um Deus que promete estar conosco para sempre. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.